Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre o Retrato, segunda das 3 partes que compõem a saga O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. Aqui no canal a gente já tem vídeo para a primeira parte, intitulada O Continente. Deixarei o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas em O Tempo e o Vento a gente tem basicamente a história de uma família chamada Terra Cambará. E a história dessa família acaba se entrelaçando com o processo de formação do estado do Rio Grande do Sul e também com boa parte, como não poderia deixar de ser, da história do Brasil. E lá em O Continente a gente tem um panorama bem amplo de personagens com caráter bem épico, mostrando diversas histórias, conhecendo a formação e o desenvolvimento da linhagem dos Terra Cambará. E aqui em O Retrato o tom muda um pouco. Aqui a gente tem foco em um personagem que a gente já conheceu lá em O Continente, quando ele era criança, bem pequenininho, e aqui já sendo o Doutor Rodrigo Cambará. E eu sou muito ruim de disfarçar as coisas, não é? Porque eu acho que já ficou muito claro que, primeiro, eu gosto muito deste livro e, segundo, eu detesto Doutor Rodrigo Cambará. Entretanto, apesar de ser um homem detestável, não deixa de ser um dos personagens mais bem construídos que eu já vi na vida. E sobre isso a gente conversa já já. Pois bem, quem é o Doutor Rodrigo Cambará na fila do pão? O Doutor Rodrigo Cambará é o bisneto do Capitão Rodrigo Cambará, que lá em O Continente se casou com a Bibiana Terra, dando assim origem à linhagem dos Terra Cambará. E aqui em O Retrato, assim como em O Continente, a gente tem 2 volumes e também uma narrativa moldura, ou seja, tem algo acontecendo no presente, mas a gente tem a inserção de algumas outras histórias que não se passam necessariamente no presente. Falando sobre o primeiro volume. O primeiro volume começa com uma seção chamada Rosa dos Ventos e essa seção está no presente da narrativa, que é o ano de 1945, assim que ocorre a queda de Getúlio Vargas, e aí a gente fica sabendo que o Dr. Rodrigo e a sua família residiam no Rio de Janeiro, ele estava bastante envolvido com política, só que, por ocasião da queda do Vargas, ele volta a Santa Fé junto com a sua família. Só que, imaginem vocês, cidadezinha do interior, a família Terra Cambará era uma das famílias mais importantes de Santa Fé, e aí essa família ilustre retorna para Santa Fé, depois de ter passado um longo tempo na cidade mais importante do país. Então o povo ali, é óbvio, começa a fofocar. Meu Deus, o que aconteceu? Por que eles voltaram? Será que o Dr. Rodrigo ainda vai viver por muito tempo? Porque ele tá bem mal de saúde, a gente fica sabendo isso logo no comecinho do livro. Aí tem gente que acha que é bem feito, que ele tá naquela situação, tem gente que fica com pena. A gente vê a visão que a sociedade de Santa Fé tem do Dr. Rodrigo. Mas aí, na sessão seguinte, o jogo vira. A sessão seguinte é chamada Chanticleer e tem 2 partes, então a gente tem um pouquinho da Chanticleer no primeiro volume, um pouquinho no segundo, eu vou falar da sessão inteira como um todo, ok? Então, o que a gente tem em Chanticleer? Nessa sessão, a gente volta para o passado, tem referências ali a alguns acontecimentos do fim do século XIX, mas a maior parte da ação se passa no século XX mesmo, indo até o ano de 1914. E essa sessão começa com um outro retorno, sendo o primeiro retorno de Rodrigo Cambará, agora formado doutor. Então, doutor Rodrigo Cambará, que se formou em medicina em Porto Alegre e está retornando à sua cidade natal. Essa é a maior seção do livro e é nela que a gente passa a conhecer muito bem o doutor Rodrigo Cambará. Então, o Rodrigo é aquele jovem que sai da cidadezinha do interior para uma cidade que já está mais modernizada, para Porto Alegre, que tem bastante influência da cultura europeia, cultura francesa rolando ali, teatros, etc. E o Rodrigo gosta muito de absorver essa cultura. Então ele sai bastante, vai ao teatro, assiste a óperas, tem uma vida cultural, uma vida social também bastante agitada. Lá ele tem também muito contato com as correntes de pensamento que estão rolando ali na Europa, que estão em voga. E aí, imaginem vocês essa criatura retornando para o interiorzinho que era a cidade dele, chamada Santa Fé. Então ele chega lá e pensa, meu Deus, vou modernizar tudo isso aqui, vou ajudar a minha cidade, vou melhorar a situação do povo, vem cheio dos ideais, pensa em utilizar a sua formação de médico para ajudar a população mais humilde, então, por exemplo, nem cobrar consultas para os mais pobres. E aí ele começa a tentar pôr esses projetos dele em ação. Como eu disse, ele vem de uma família muito importante, de uma família muito boa, uma das famílias mais ricas ali da cidade, então o pai dele basicamente compra uma farmácia para que o Rodrigo possa abrir uma clínica lá, fazer os atendimentos dele, etc. E, a princípio, ele pretende fazer isso, o bem
para a população através dos atendimentos dele e também através do incentivo da modernização de Santa Fé. Então ele fica sugerindo que algumas coisas venham, ele pensa, em Porto Alegre tem isso, isso e isso, a gente pode trazer isso para cá, e aí a população, é até engraçado ver isso, porque tem uma parte da população que fica meio reticente frente a essas invenções aí do Rodrigo, mas Rodrigo era um jovem cheio de ideais e um jovem muito ambicioso. Então, logo ele acaba tendo uma experiência com a política. A situação ali de Santa Fé é aquela situação clássica de muitos interiores do Brasil no século passado e, infelizmente, de alguns interiores nos dias de hoje, não é? E aí você tem nesses lugares uma família dominante e aí, principalmente naquela época que tinha muito voto de cabresto, as pessoas mais humildes eram obrigadas a votar naquelas pessoas que estavam ali dominando a sociedade, na elite da sociedade, porque, do contrário, coisas ruins aconteceriam a elas. E aí o Rodrigo vê isso acontecendo e o Rodrigo resolve se insurgir, digamos, através do apoio à campanha civilista, que foi a campanha à presidência do Rui Barbosa contra o Marechal Hermes da Fonseca, porque o partido ali, a galera dominante na cidade, que dominava o cenário político, apoiava a candidatura do Marechal Hermes da Fonseca. Mas o Rodrigo e a família dele eram a favor do Rui Barbosa, e aí o Rodrigo entra ali na discussão local, cria uma baita de uma confusão, porque tinha o jornal local de Santa Fé, que era o jornal dessa galera que apoiava o Marechal Hermes da Fonseca. Então tudo ali, obviamente, tinha muito viés, eles decidiam direitinho o que ia ser retratado no jornal, etc. E aí o Rodrigo vem com um outro jornal intitulado A Farpa e causa uma baita de uma confusão a partir disso. E pelo que a gente viu na sessão anterior, que se passa no presente, isso provavelmente foi só o começo do contato do Rodrigo com a política. Mas como a gente bem sabe, quem venceu as eleições foi o Marechal Hermes da Fonseca, e aí o Rodrigo acaba se desiludindo um pouco com a política e voltando para o projeto original dele, que era cuidar da clínica, atender a população, etc. E aí ele fica também em conjunto com o projeto de virar um homem de família, então já começa a ver com quem que ele vai casar ali. Ele, na cabeça dele, acha que ele é capaz de conseguir casar com qualquer uma que ele quiser ali, porque afinal de contas ele é o doutor Rodrigo Cambará. E aí ele foca nesse projeto de casar, ter filhos, tornar-se um homem direito na concepção dele e deixar as estripulias dele da juventude na juventude mesmo. Será que ele vai conseguir? Aí você vai ter que ler para descobrir. Mas é basicamente isso que a gente tem na sessão Chanticleer. Aliás, prestem atenção no título da sessão. Aliás, não só nesta sessão, mas em boa parte, eu diria, de O Tempo e o Vento, porque costumam haver umas sacadas muito legais nos títulos das sessões, e é o caso de Chanticleer. Chanticleer é um personagem de uma peça francesa e é só isso que eu vou dizer. Prestem atenção quando fizerem menção à peça aqui, porque esse personagem, que é um galo, diga-se de passagem, tem muito a ver com seu Doutor Rodrigo. E também no volume 2, além da continuação da Chanticleer, a gente tem a seção intitulada A Sombra do Anjo. Essa seção se passa entre os anos de 1914 e 1915, com o Doutor Rodrigo já casado, já com 2 filhos e praticamente senhor do sobrado, visto que o pai dele, o Licurgo, e o irmão dele, Toríbio, aliás, o melhor personagem, praticamente moravam na fazenda da família, que era o Angico. E eu vou dizer que se eu já não era muito fã de Doutor Rodrigo, nessa parte, nessa sessão, ele perdeu todos os pontos que ele podia perder comigo, simplesmente. E aí, para finalizar o segundo volume e, portanto, finalizar o retrato, a sessão intitulada Uma Vela pro Negrinho. E aí a gente volta pro presente em 1945, só que aí a gente vai ter foco em um dos filhos do Dr. Rodrigo, que é o Floriano. E, meu Deus do céu, eu mal posso esperar para ler mais sobre o Floriano, para conhecê-lo melhor, porque ele parece ser uma pessoa muito legal, ao contrário do pai dele. Já estou, obviamente, ansiosíssima para o Arquipélago, que é a última parte da trilogia. E, feito esse resumão aí do retrato, eu queria fazer algumas considerações sobre este volume. Primeira coisa é que a gente tem uma mudança
de tom bastante significativa em relação ao Continente. E, bom, quem acompanha que sabe que, meu Deus do céu, eu amei O Continente, virou um dos meus livros favoritos da vida, dei 5 estrelas, coraçãozinho, tudo que eu podia dar para aquele livro eu dei, porque é realmente maravilhoso. E aí, uma galera já tinha vindo me alertar, olha, não vai com expectativas tão altas pro Retrato, porque não é tão bom quanto O Continente, o nível cai um pouco, não sei o que lá, mas, assim, confesso que dei uma ajustada nas minhas expectativas, mas não muito, porque eu gostei tanto de O Continente que aqui a coisa podia até piorar um pouquinho, que eu ia continuar gostando muito. Mas aí acabou que eu gostei muito desse livro. E aí eu queria deixar algumas coisas delineadas aqui, porque eu acho que uma galera deve ouvir, isso, né? De, ai meu Deus, não vai com muita expectativa pro Retrato, porque não é tão bom assim. E aí eu queria deixar delineada aqui as mudanças para vocês entenderem o que acontece. Em Um Continente, a gente tem um tom mais épico e com foco em vários personagens. Então, muitos personagens têm o seu lugar ao holofote, tanto que muita gente veio me falar que nunca leu O Continente completo, mas já tinha lido Ana Terra e Um Certo Capitão Rodrigo, que são 2 capítulos, 2 partes lá de O Continente, só que acabam sendo histórias fechadinhas, sabe? Tanto que eles são publicados à parte. Aí a gente também tem, eu senti que a história do país, a história do Rio Grande do Sul tá mais como pano de fundo. O foco é bem mais na linhagem dos Terra Cambará, sabe? Eu senti um pouco isso. E a gente também tinha um foco bastante grande em relação às mulheres em O Continente, que não é algo que acontece aqui em O Retrato, obviamente, porque a gente acompanha aqui com bastante foco a figura do Dr. Rodrigo, então não tem mais aquele tom mais épico. Aqui a gente tem um tom mais psicológico barra filosófico, eu diria, porque a gente tem essas discussões de diversas correntes de pensamento que estavam rolando à época. Tem também muito foco na personalidade do Rodrigo, a gente acompanha bastante a psique dele. E aqui eu senti que a história do nosso país tem muito mais papel, é muito mais determinante do que é lá em O Continente. Tanto que a gente tem alguns personagens aqui que são encarnações de figuras-chave do cenário político do nosso país ou de alguns estereótipos, alguns tipos de pessoas bastante presentes no cenário político do nosso país no século passado. E aí eu já deixo uma dica, aliás, para vocês que têm esta edição aqui que eu tenho, se bem que eu acho que na outra edição, que é o volume quebrado, o volume 1 e o volume 2 separados, também tem isso, porque no fim a gente tem tipo uma cronologia dos acontecimentos, tanto o que acontece aqui na ficção como na história do nosso país. E é legal que a gente tenha essa linha do tempo, porque é uma coisa que eu senti bastante necessidade de consultar para ter uma ideia melhor do que estava acontecendo. Porque o que acontece aqui é que em alguns momentos o Rodrigo vai pegar o jornal, por exemplo. Aí, os acontecimentos do dia X, Y, Z. E aí você pensa, o que estava acontecendo naquela época? Queria um pouco mais de detalhes. Aí você vai nessa cronologia, vai estar bem explicado. A gente tem algumas discussões políticas também entre os personagens, e aí é legal dar uma olhada na cronologia para entender direitinho do que eles estão falando, caso você não se recorde do que estava acontecendo em ano X. Então, bem legal essa cronologia. E eu queria deixar isso delineado aqui. Eu digo essas diferenças bem delineadas, porque realmente, se você for esperando encontrar aqui em O Retrato a mesma coisa que você viu em O Continente, você vai quebrar a cara, porque o tom realmente muda, mas, na minha opinião, segue quase que igualmente maravilhoso. Não dei 5 estrelas para O Retrato, que nem eu dei para O Continente, mas eu dei 4,5 estrelas, o que é algo muito bom, e eu já digo porque que eu tirei essa meia estrela aí. Um outro ponto sobre o qual eu queria falar aqui, e que para mim é um dos pontos mais legais da obra do Veríssimo, pelo menos do que eu li até agora, né? Que eu li até agora, O Continente e este aqui. Mas pelo que me falaram, esse ponto também tem um papel importante no terceiro e último volume, que é a estrutura do livro. Eu amo narrativa moldura, ponto final. Sou muito suspeita para falar. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, sobre como surgiu, tem um vídeo aqui no qual eu falo sobre uma novela, aliás, uma novela fantástica chamada A Aranha Negra. Essa novela faz parte do cânone de literatura de língua alemã, diga-se de passagem, e aí lá eu falo bastante sobre essa questão da narrativa moldura, vou deixar linkado aqui no box de informações, mas o ponto que eu queria ressaltar aqui da estrutura não é nem a narrativa moldura, porque sobre isso eu já até falei lá no primeiro vídeo, né? Mas eu queria
ressaltar o quão legal eu achei que na primeira parte do livro, na primeira sessão já, a gente tem o presente e a visão de todo mundo sobre o Rodrigo. E aí, quando a gente vai para Chanticleer, a gente tem a visão do Rodrigo em relação àquelas mesmas pessoas que estavam julgando. Então, é legal que no começo a gente fica meio que sem saber o que achar do Rodrigo, porque tem gente que, meu Deus do céu, é doutor Rodrigo Cambará na terra e Deus no céu, e tem outros que não, que querem que o Rodrigo vá pro inferno, não sei o quê, não gostam nada dele. E a gente fica se perguntando, meu Deus do céu, quem será que tá com razão nessa história aqui? Porque eles estão falando a verdade, não é? E aí em Chanticleer a gente não só consegue descobrir como é que é a essência do Dr. Rodrigo mesmo, mas também ver a partir de um passeio que ele faz ali, quando ele volta para Santa Fé para rever o pessoal, o que é que ele pensa das pessoas que estão ali. Então eu achei isso sensacional. E uma outra coisa que eu queria comentar, que talvez caiba encaixar nisso na estrutura, é porque o Veríssimo fica sempre fazendo muita referência às coisas que aconteceram em o continente, fazendo com que a gente lembre de alguns personagens, alguns acontecimentos marcantes. Então aqui, por exemplo, a gente tem o punhal aparecendo, e quando apareceu eu fiquei, meu Deus! Aí tem a cadeira da Bibiana também. Ai, é maravilhoso. Fiquei com muita saudade do continente lendo isso aqui. E aí o segundo ponto que eu queria, nem é o segundo, né? Deve ser tipo o terceiro ponto que eu tô ressaltando aqui, é o do retrato. Porque o título desta parte, o retrato, faz alusão a um retrato mesmo, uma pintura do próprio Rodrigo Cambará. Ele estava nos seus 24 anos, e aí o pessoal fala muito bem daquela pintura que parecia realmente muito com o Rodrigo. A Dona Maria Valéria, que é a madrinha do Rodrigo, olha e fala, meu Deus do céu, só falta falar. E o retrato é uma espécie de atração de Santa Fé. Então quando chega um visitante ali, o pessoal fala, ai, você já viu o retrato, não sei o que, não sei o que lá. Fica na casa do Rodrigo mesmo, lá no Sobrado, que é um ponto muito importante ali de Santa Fé. Então é bem legal o que eles fazem com esse retrato, principalmente porque o Rodrigo vai se pegar olhando para esse retrato em algumas situações que são bem chaves, sabe? Então o retrato tem um papel realmente muito importante aqui, e uma coisa meio retrato de Dorian Gray, mas um pouco às avessas, eu diria. E sim, vou só jogar isso aqui mesmo para não dar spoiler, mas acho que quem leu Dorian Gray deve ter pegado o espírito da coisa. E uma outra coisa que eu pensei em relação ao retrato, e aí não o retrato do Rodrigo Cambará em si, mas a palavra retrato. Não sei se foi a intenção do Veríssimo, eu não achei nada disso nos textos complementares que a gente tem aqui, bem legais. Aliás, a gente tem um no começo e um no fim. Eu recomendo que você pule o do começo para ler somente quando você tiver terminado o volume. Mas então eu pensei muito no retrato também no sentido de ser um retrato do nosso país, para além do Dr. Rodrigo Cambará. Porque uma das coisas que ele faz aqui, uma das principais coisas, eu diria, que o Veríssimo faz aqui, é justamente um retrato do cenário político-social do nosso país ali em meados do século XX. A gente tem aqueles tipos retratados que eu falei, tem também diversas correntes de pensamento sendo retratadas aqui, a instabilidade política também é muito bem desenhada aqui, então eu pensei no retrato nesse sentido também. E antes de falar do porquê de eu ter tirado meia estrela na minha nota, eu queria falar do Rodrigo, que, meu Deus do céu, como é bem construído esse personagem. É aquele tipo de personagem que você sente que pode tranquilamente sair das páginas e sair andando por aí. Tem alguns autores, poucos, digo-se de passagem, na minha opinião, que conseguem fazer um negócio que eu acho fenomenal, que é acontece alguma coisa. Aí você, a partir daquilo, pensa, putz, o Rodrigo vai pensar isso, vai fazer isso aqui, meu Deus do céu. E é isso que realmente acontece, porque o personagem foi tão bem delineado, é tudo tão coerente mesmo. O Rodrigo, não sendo uma pessoa nada coerente, diga-se de passagem, mas ele é coerente na não coerência dele. A gente já fala mais sobre isso, que você consegue já prever o que aquele personagem vai pensar, vai fazer. Eu acho isso fantástico, e o Veríssimo faz isso com uma maestria que, nossa senhora. E o Rodrigo, bom, acho o Rodrigo uma pessoa detestável, mas de certo modo dá pra entender a figura dele, porque é aquilo, é um personagem cheio de ideais, que foi pra cidade grande, volta pra sua cidade, quer melhorar aquilo, e acaba não se conformando com o que ele encontra ali. Tanto que até depois
ele sai de Santa Fé, vai para o Rio de Janeiro, e eu acho que é muito por conta disso, porque ele queria, por exemplo, ouvir um determinado tipo de música, tipo música clássica, e aí o pessoal ficava meio assim em relação a isso, ai, que música é essa, não sei o quê, não ligava tanto para a cultura europeia como ele ligava. E eu acho muito legal como o Veríssimo coloca isso aqui, como ele coloca essa insatisfação dele. E também essa questão que eu falei para vocês da contradição, porque o Rodrigo é muito contraditório, aliás, todos somos em certa medida, né? Mas o Rodrigo é bastante nível. Ele tem o projeto dele lá de cuidar dos pobres, de ser muito amado ali, mas primeiro a gente vê, e ele tem consciência disso, e ele luta contra isso, que é ele quer lá atender os pobres, fazer o bem para os pobres, só que ao mesmo tempo ele tem nojo dos pobres, ele vai atender os pobres e ele fica com nojo do cheiro, quer que aquilo acabe logo, sabe? Um negócio que você fica, meu Deus do céu. E o Rodrigo tem plena consciência disso, sério, que personagem bem construído, bem trabalhado, o Veríssimo arrasou. De verdade, um monumento o que ele fez aqui. E aí, vamos lá, por que que eu tirei meia estrela? Primeiro porque eu acho que em O Continente, basicamente todos os personagens foram muito bem aproveitados. E aqui não foi bem assim. Óbvio que tem o propósito do autor, né, que era focar no Rodrigo mesmo, até pelo que ele queria retratar aqui, mas eu fiquei muito com um gostinho de quero mais, principalmente em relação às mulheres. E aí eu queria citar a Flora e a Maria Valéria, que eram personagens que, nossa, eu queria muito ver algumas situações de acordo com o olhar delas, e eu não sei se a gente vai ter isso. Então foi um ponto que me deixou bastante triste. E um outro ponto foi, eu penso que o Veríssimo, em alguns momentos, perdeu a mão nas discussões político-filosóficas aqui, porque em vários momentos a gente tem alguns personagens se reunindo, tipo um círculozinho ali na casa do Dr. Rodrigo para discutir política, situação social do país, etc. E chegou uns momentos que ai, eu ficava, meu Deus, de novo essas discussões, chega, ficava meio, ai meu Deus, ok, vamos pra ação. No início eu tava achando legal, mas depois eu dei uma canseira dessas discussões, sabe? Então, basicamente isso. Mas, 4,5 estrelas ainda, né? Ou seja, livro maravilhoso. Não vejo a hora de começar o Arquipélago, apesar de que quando este vídeo aqui estiver indo ao ar pra vocês, eu muito provavelmente já estarei começando o Arquipélago. E olha só, muito provavelmente, será? Eu acho que sim, estarei em terras de Seu Veríssimo, estarei no Rio Grande do Sul. Ah, acho que vou levar o Arquipélago pra ler lá, hein? Muitíssimo apropriado, apesar de que vocês estão vendo ele aqui, ó, é um tijolinho. E como é um tijolinho, eu acho que lá pro fim de julho a gente deve conversar sobre ele aqui no canal. Se você já leu o livro e queria compartilhar suas impressões, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ver. Se você tem vontade também, pode comentar aí. Só digo que, meu Deus do céu, por favor, leiam Érico Veríssimo. Eu não vejo a hora de pegar as memórias desse homem para ler. Assim que eu terminar o Arquipélago, já vou emendar as memórias. Vocês ainda vão ver muito Seu Veríssimo no canal aqui neste ano. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.